E é exatamente sobre isso que a gente conversa agora com o Dr. Aldo Barros, médico cirurgião oncológico aqui no Balanço Geral Alagoas. Doutor, bom dia, bem-vindo. Vamos tomar café, né? Se eu não veio aqui à toa, vamos tomar um café e falar desse assunto. Eu falei agora que tem cada vez mais pessoas aparecendo com câncer. O que é que aconteceu? Estamos nos alimentando de forma errada, os diagnósticos estão mais precisos, a importância dessas pessoas que são famosas em colocarem que estão com a doença para dar essa visibilidade. Tudo isso vem muito à tona e a gente quer saber o que é que está acontecendo, porque tem tanta gente com câncer de intestino hoje. Doutor, bem-vindo, tá? Bom dia, Douglas, bom dia a todos. Então, quando nos referimos e falamos sobre câncer do intestino, nos remetemos ao câncer que acomete o intestino grosso. Lembrando que no aparelho digestivo nós temos o intestino delgado, representado pelo duodeno, o íleo e o jejunum, e o intestino grosso, representado pelo cólon e o reto. Então, os pacientes que desenvolvem o câncer do intestino, normalmente são os cânceres do intestino grosso, o câncer coloretal. E o grande vilão dos maiores principais fatores de risco para esse tipo de câncer, nada mais é que hábitos de vida, tá? Tanto relacionado à alimentação, assim como prática de atividades físicas e principalmente também um fator de risco que é comum a outros tipos de câncer, o tabagismo e assim como o alcoolismo. Quais os principais sintomas? Quando é que aquela luz amarela acende, eu digo, eu preciso buscar ajuda médica? Então, em tudo que ele acomete o intestino grosso, você tem um comprometimento do trânsito intestinal. Então, aquelas pessoas, aqueles indivíduos que alteram a forma do seu hábito intestinal, normalmente evacuam de 2 a 3 vezes durante a semana e por sem nenhuma causa aparente, muda esse comportamento, tá? Então tornam-se mais constipados ou ainda alternam com períodos de diarreia. Então essa mudança sem causa aparente é um dos principais sintomas do câncer coloretal. Fezes na urina também? Na urina não, mas sangue nas fezes. Nas fezes, perdão. Exatamente, é o segundo principal sintoma desse tipo de câncer. Então se tem sangue nas fezes, você tem que buscar uma ajuda. Exatamente. O sangue, ele vai depender muito da localização desse tipo de tumor. Então, os tumores localizados do lado direito do intestino, eles tendem a sangrar lentamente, tá? E o sangue, ele fica misturado nas fezes e às vezes o indivíduo não consegue ver. Daí a importância do exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um dos exames de rastreamento. Nós temos aqui alguns tópicos, queria que o senhor comentasse. Alteração do hábito intestinal, justamente isso. É a fezes mudar de cor, é o formato, é bolinha e agora ele fica mais comprido, é Exato. assim? Exatamente essa mudança mais em relação à frequência, aquilo que eu falei inicialmente. Ele tem um hábito intestinal regular e sem uma causa aparente, sem uma mudança de alimentação, ele passa a ser mais constipado ou ainda com diarreia. Além disso, ele pode apresentar, como a gente já falou, o sangue nas fezes. Esse sangue pode ser em vermelho vivo. Lembrar a população que nem sempre sangue vermelho vivo está representado apenas por hemorroidas. Então, o sangue que é visualizado nas fezes pode ser um sinal, um alerta para essa pessoa procurar um atendimento médico. Então, a dica seria sangue nas fezes, nunca subestimar. Ah, porque eu tenho hemorroida, pode ser. Ah, porque eu tenho tal problema. Buscar a ajuda de um profissional. Exatamente. Então, esses sintomas associados. Então, segundo tópico, sangue nas fezes. Como eu falei, sangue vermelho vivo nas fezes em indivíduos acima de 50 anos e que teve uma mudança do seu hábito intestinal. Essa é uma população-alvo que precisa de uma avaliação específica. Eu falei agora há pouco das fezes meio que alongadas. Você tem um hábito X, de repente você vê a forma diferente. Essa alteração da forma pode dizer alguma coisa com relação ao câncer no intestino? Pode sim. Por quê, doutor? Uma característica dos tumores localizados mais próximo ao ânus, que a gente chama de reto, sigmoide, tá? Eles em tudo que eles crescem, eles diminuem o calibre do intestino grosso. Consequentemente, essas fezes vão ficar mais afiladas, mais alongadas, tá? E finas, formas de fitas, como a gente fala no nosso dia a dia. Então, essa mudança até mesmo do formato das fezes tem que dar o alerta para essa pessoa procurar um atendimento médico. Tem mais um aqui que a gente vai ver agora. Dor ou desconforto abdominal. À medida que esse tumor vai aumentando, ele vai ocupando a luz do intestino grosso e com isso
o organismo utiliza de mecanismo para tentar vencer essa possível barreira, essa possível subobstrução, até mesmo obstrução. Fica dolorido. Então o paciente evolui com dor abdominal tipo cólica, um desconforto abdominal, tudo isso devido a essa subobstrução causada pelo tumor. Mas não é qualquer dor que você pode ficar preocupado em casa não, né? Assim, é uma dor que continua sendo dor pela tipo frequência. cólica, dor persistente e, claro, associadas a os outros sintomas que nós pontuamos anteriormente. Vamos ao próximo tópico aqui. Fraqueza e anemia, doutor. Exatamente. A característica desse tumor do intestino grosso é causar sangramento. É um sangramento leve, contínuo, que pode levar à anemia. Essa anemia, ela pode ser manifestada com a fraqueza, uma fadiga no paciente. Então, pacientes acima de 50 anos que fez um exame de sangue e demonstrou que está com anemia, esse é um público, mais uma vez, alvo para a investigação. Doutor, para a gente fechar, o tratamento é só cirúrgico ou dependendo da fase que o câncer está? Vai depender principalmente da fase, são lesões localizadas no intestino ou lesões metastáticas, que quando a lesão sai do local de origem vai para outro órgão, e o tratamento é eminentemente cirúrgico associado a um outro tratamento, seja quimioterapia ou radioterapia. Doutor Aldo, muito obrigado. Volte mais vezes para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. Bom dia para o senhor, tá? Bom dia, eu que agradeço o convite.